Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções Engenharia. Estou aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Neste vídeo vou falar sobre detalhes da execução da alvenaria de fechamento de fachada. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, executar a alvenaria de fechamento de fachada sem conhecer o seu funcionamento e a sua finalidade é o mesmo que fazer roleta russa e rezar para que a bala não esteja em ponto de disparo. Porque veja, as edificações estão cada vez mais altas e mais esbeltas, ou seja, menos pilares, e as lajes estão com as espessuras mais reduzidas. Isto faz com que a deformação estrutural seja maior. Tá? Além de tudo isso, o que ocorre? Hoje em dia está-se com a velocidade da execução da estrutura, você está tirando as formas e o escoramento muito mais cedo, ou seja, antes do momento adequado. E isso faz com que as deformações estruturais iniciais sejam maiores. Então veja, cada vez mais ficou mais importante a gente entender a execução, o que é que a gente precisa ter na fachada, na alvenaria, para que a gente possa absorver, para que a gente possa atender a este novo processo que é maiores deformações. Então veja, a primeira coisa que nós temos que fazer é controle de recepção de estocagem dos blocos. Tá? Ou seja, já falamos alguma coisa no vídeo anterior, mas agora nós vamos falar diretamente do que ocorre com a alvenaria da fachada, ok? Primeiro, blocos com grande variação de dimensão. O que é que ele faz? Exigirão maior consumo de argamassa, dando origem a juntas horizontais irregulares. Isso gera concentração de tensões em determinados blocos. Então, se você gera concentração de tensões em alguns blocos, você pode ter algum problema nesse bloco e gerar uma patologia na sua fachada. Segundo, blocos mal curados. Se você compra um bloco que foi mal curado, o que ocorre é que apresentará uma retração intensa na parede acabada. Quando ele for perdendo mais essa água, ele vai ter retração e vai ter problema na sua fachada. Outro, porosidade dos blocos, poder de sucção. Veja bem, o poder de sucção do bloco ele é importantíssimo para a aderência dos blocos. Ou seja, se você tem um bloco com muita sucção, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a sua argamassa não tenha água suficiente para hidratar o cimento, fazendo perda de aderência. E se ele tiver pouca sucção, ele vai fazer com que os cristais hidratados do cimento penetrem pouco nos poros dos blocos, também prejudicando a aderência. Ou seja, se você tem absorção pequena ou se você tem uma absorção grande, você vai prejudicar a aderência dos blocos, que é fundamental no comportamento da alvenaria. Outro, os blocos não armazenados em locais fechados. Ou seja, se você tem um bloco que está armazenado no seu canteiro em qualquer lugar, se ele absorver a água da chuva, ele contrai-se na parede quando a água evaporar. Ou seja, é quase o mesmo jeito de uma cura mal executada do bloco. Você vai ter um bloco encharcado, quando ele for perdendo essa água, ele vai se retrair e vai gerar problemas na sua estrutura. Agora veja bem, a escolha dos blocos, a qualidade da argamassa é muito interessante. Mas a gente tem que entender que a qualidade geral realmente da sua alvenaria depende muito da qualidade da execução. Veja bem aqui, as patologias da alvenaria, origem dos problemas patológicos. Vejam que 54% dos problemas vêm de execução, gerenciamento e controle. E se a gente somar com os materiais que falamos agora, dá 68%. Então você veja que é um percentual muito alto para a gente simplesmente não entender como é o funcionamento dessa alvenaria. Então vamos estudar um pouco, vamos ver agora os detalhes da execução, ok? Vamos lá. Primeiro, preenchimento incompleto da junta de assentamento. Reduz em 33% ou mais a resistência final da parede. É aquele que a gente às vezes vê, você vê vazios nas extremidades, ou se tiver vazio no interior, você vai gerar concentração de tensões, como falamos, e isso vai propiciar o quê? Problema de queda de resistência em 33% na sua alvenaria. Tá? Segundo, espessura da junta de assentamento. Juntas variando de 16 a 19 milímetros resulta em uma perda de resistência na ordem de 30% quando comparada a junta com 10 milímetros. Ou seja, é importante a gente ter uma junta de
com a espessura que ela seja importante para a nossa argamassa, para a nossa alvenaria, que ela trabalhe em conjunto a argamassa de assentamento com os blocos de alvenaria, cerâmica ou de concreto que valha. Perda rápida de água de amassamento para o bloco. Tá? Então nós falamos lá na frente sobre a perda de água, agora confere o quê? Confere uma forma arredondada da junta, reduzindo a área de contato. Isto, em paredes esbeltas, pode reduzir até 50% a resistência da alvenaria. Veja como é importante esses detalhes que às vezes ele vai passando desapercebido. É como se a alvenaria, nós fizemos a estrutura do nosso prédio, a alvenaria é apenas para a gente fechar um vão, é para a gente fazer a limitação dos nossos espaços. Não é bem assim. Outro. Aí vem, detalhes importantes da execução da alvenaria. Início, no mínimo, 45 dias após a concretagem do pavimento, pelo menos 15 dias após a retirada do escoramento da laje de pavimento, quando a laje superior já estiver sem escoramento e no mínimo 3 dias após a execução do chapisco. Você veja que tem que atender estes 4 itens para que a gente possa executar a nossa alvenaria. Ou seja, não adianta você chapiscar num dia e querer executar a alvenaria no outro dia. Você tem que ter o quê? 72 horas depois de chapiscado, você começa a execução da sua alvenaria. Outra. O ponto mais alto da base define a cota da primeira fiada. Então você vai definir pelo ponto mais alto. Você tem uma laje que ela está com o seu desnível, então você vai definir o ponto mais alto como a base. Agora, se as correções de desnível da estrutura do concreto for acima de 2 centímetros, devem ser feitas com argamassa com pelo menos 24 horas de antecedência. Então você veja que às vezes você coloca uma argamassa lá em cima e começa a sentar a sua cerâmica. Você vai gerar desnível nos blocos cerâmicos. Vai gerar desnível na sua alvenaria. Outra, juntas horizontais de até 10 milímetros, como falamos no slide passado. Juntas menores reduzem a capacidade de absorver deformações e juntas maiores promovem perda de resistência mecânica da alvenaria. Então você veja como é importante a gente ir vendo estes detalhes para que a gente tenha uma alvenaria que não gere sequelas no futuro. Por isso que às vezes é tão difícil, cai cerâmica, tem fissuras, tem infiltração, a gente não qualifica como se tivesse sido feito no problema na alvenaria. Tá? Vamos lá. Blocos junto dos pilares devem ser assentados com argamassa de junta vertical já aplicada na sua face lateral, de modo que seja fortemente comprimida contra o pilar previamente chapiscado. É aquele sistema de colocar, a gente comprimir para a gente ter uma perfeita aderência, senão você pode ter problema de fissura naquele ponto se você for tentar depois preencher esse vazio, ok? Outra, verificar o prumo, o nível e o alinhamento de cada fiada. Então sempre será tradicional, mas a gente não poderia deixar de falar, sempre olhar o nível, o prumo de cada fiada, tá? E o alinhamento. Amarração da alvenaria nos pilares. Então veja bem, nós temos dois modos mais comuns de se utilizar. Primeiro, a cada 2 fiadas colocar a tela soldada aparafusada ao pilar. Que é esse sistema, né? Você tem uma tela parafusada e você vai fazendo essa amarração com o pilar. Ou então, chumbar no pilar, associar 50 com 5 milímetros a cada 2 fiadas também. Tá? Esse aqui é mais complicado, você vai ter que furar o pilar, você vai ter que colocar epóxi, você vai ter que colocar esse gancho, você vai ter que esperar, ou seja, é um pouco mais trabalhoso, mas pode ser utilizado. Por último, esperar o maior tempo possível para executar o encunhamento da alvenaria. Aí no encunhamento da alvenaria existem 3 possibilidades. Então, quem vai dizer a você qual o tipo de encunhamento você deve utilizar é exatamente o engenheiro que fez o projeto estrutural da obra. Por quê? Você precisa saber 3 coisas. Primeiro, a alvenaria pode funcionar como travamento da estrutura, ou seja, você precisa travar a sua alvenaria com a sua estrutura. Então você usa aquele sistema de tijolo inclinado, ou então você usa uma argamassa expansiva, lembrando que aqui um espaço de 2 a 3 centímetros, que ela vai expandir e vai fazer esse travamento. Tá? Segunda opção, a alvenaria não funciona como travamento da estrutura, mas a estrutura é muito deformável. Então você utiliza ou um poliuretano expansivo, né, que ele vai vedar e depois ele vai continuar flexível, ou uma argamassa fraca que vai também se amolgar com essa deformação que existir, ok? E por último, a alvenaria não funciona como travamento da estrutura e a estrutura é pouco deformável. Então se você tem uma alvenaria que não funciona como travamento e ela é pouco deformável, você pode usar a própria argamassa de assentamento da sua estrutura. Então veja, não é apenas fazer uma parede.
Nós precisamos fazer uma alvenaria de fechamento que ela absorva as deformações, que ela seja colocada no momento certo, que ela tenha juntas com a espessura certa, que ela tenha uma argamassa apropriada, né? Que tenha blocos que não absorvam nem muita água nem pouca água, ou seja, é importante a gente fazer o que? A análise da amostragem conforme a norma, vendo as características, se realmente aquele bloco que nós compramos atende à norma, ok? Era isso que eu queria falar sobre detalhes importantes da alvenaria. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você ainda não é cadastrado, se cadastre no canal para ele crescer cada vez mais. E ative o sininho. Todas as quartas-feiras, às 15 horas de Brasília, nós colocamos um novo vídeo no canal, ok? Aguardo você no próximo Poder de Engenharia Civil. Um abraço.